Se você forçar o sorriso, isso meio que gera em você um aumento de bem-estar. Um detalhezinho na sua rotina vai fazer toda a diferença. O nosso organismo, ele não foi selecionado para sobreviver no ambiente que a gente vive hoje. É um critério importante a pessoa avaliar se ela tem problemas em outros setores da vida dela, né? Uma definição do que seria saúde mental? Saúde mental é um bom funcionamento do organismo do ponto de vista psicológico e fisiológico que permite uma pessoa ser minimamente funcional no dia a dia. Quando você vai ver o DSM, por exemplo, que é o manual diagnóstico psiquiátrico que a gente usa, que tem os critérios diagnósticos para caracterizar uma pessoa dentro de um quadro psicopatológico, existem vários critérios lá. E um dos critérios é: estes sintomas precisam gerar uma disfunção significativa na vida do indivíduo. Então, por exemplo, se a pessoa tem eventualmente um pouco de desatenção, se a pessoa tem eventualmente um pouco de ansiedade, se a pessoa eventualmente é um pouco mais triste em alguns momentos, se aquilo não gera um impacto significativo na vida dela do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de família, do ponto de vista de rede de amigos, teoricamente ela não está com um quadro psicológico, ou seja, é normal você ter o que a gente chama de traços de ansiedade, traços de depressão, traços de toque. Agora, quando isso alcança um nível específico de determinados critérios e começa a prejudicar a sua funcionalidade como indivíduo, você pode ter uma disfunção do ponto de vista de saúde mental que é passível de tratamento. Então, saúde mental é você ter um bom funcionamento, não é necessariamente ser feliz, é você ter um bom funcionamento e saber lidar com os momentos de estresse e tristeza. E interessante porque isso é uma coisa que me chamou muita atenção o professor Huberman quando ele comentou, né? É um critério importante a pessoa avaliar se ela tem problemas em outros setores da vida dela, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de insônia, né? Um dos critérios para você falar que a pessoa está tendo insônia é ela ter prejuízo em outros setores, tipo no trabalho, na vida pessoal. Então, como o Wesley colocou, bem colocado, não é que você necessariamente sentir prazer ou se sentir bem, né? É funcionar bem, né? Funcionar normal, ter um bom funcionamento. Eu acho que o mais comum de todos, assim, que me mandam sempre, pedem aula sobre isso, etc., é desatenção. TDAH. Todo mundo acha que tem TDAH. TDAH tem uma prevalência de 2 a 4, alguns estudos mostram 5% da população. Eu tenho dislexia. Pois e é. aí todo mundo que quando ouve eu falando qualquer coisa, então eu também tenho. Exato. Eu falei, às vezes você só é burro mesmo, Quer saber? Né? Mentira, tô Às vezes só falta um capital intelectual para você acessar. Não, às vezes é desatenção também. O desatenção, o que acontece? Quando você vai ver Primeiro, um diagnóstico de TDAH é extremamente complexo de ser feito. Extremamente complexo de ser feito. Dislexia leva tempo para ser diagnosticado. Confunde, o TDAH é um camaleão, às vezes o paciente tem bipolaridade. Isso que eu ia falar, é meio subjetivo no final, né? Ansiedade, é difícil. Tem alguns critérios que você pode avaliar, né? Mas assim, acontece que às vezes a pessoa tá tendo problema em concentrar em uma coisa. Por exemplo, estudos. Isso é muito comum, né? Vai pra faculdade, vai pra escola, não consegue prestar atenção, tem TDAH. Às vezes é uma disciplina. Às vezes é uma disciplina e isso indica que o seu problema é com aquela disciplina nesse caso. Não é que você tem alguma disfunção nos circuitos envolvidos com controle atencional. Só tá não gosta desmotivado. de física, você tá desmotivado, cara. Tá desmotivado. Exato, isso pode ser um... Agora, se for na disciplina, na faculdade, no jogo de futebol, no trabalho, com a namorada, com o namorado, aí sim, existe um pano de fundo que pode ser passível de ser um Mas diagnóstico. ainda assim tem que fazer leva tempo porque você tem que excluir todas as outras possibilidades. Será que não é uma questão de ansiedade? Porque a ansiedade também vai atrapalhar a pessoa a ter foco na disciplina. A pessoa tá pensando em outra coisa, que ela tá deixando ela ansiosa. Será que não é falta de sono? Será que não é isso? Será que não é isso? Tem que excluir tudo e leva tempo. E é uma das coisas que mais me perguntam no Instagram também, muito. TDAH, eu tenho TDAH, eu fico assim, será que a pessoa realmente foi diagnosticada com TDAH, né? E às vezes é uma questão de ajuste da vida da pessoa. Eu sempre falo, gente, às vezes um detalhezinho na sua rotina vai fazer toda a diferença. Você toma um café na hora errada, você vai dormir mal, no dia seguinte você vai ficar meio mal, você não se liga, né, do efeito dominó, e realmente não está funcionando direito, mas não quer dizer que você tem um transtorno do neurodesenvolvimento, que é o caso do TDAH, né? Sabe qual que é o maior problema? Que é um pano de fundo e explica grande parte dos transtornos psiquiátricos hoje, inclusive dos transtornos metabólicos, etc. O nosso organismo, ele não foi selecionado para sobreviver no ambiente que a gente vive hoje. Não. Eu vou pegar 3 exemplos rápidos aqui para não onerar o tempo. Se você pegar, por exemplo, insônia, obesidade e depressão.
Insônia acontece basicamente por quê? Porque a gente tem luz natural, luz artificial à noite, que nunca teve, então o nosso sistema cerebral não foi formulado para conseguir lidar com luz branca à noite. Os nossos neurônios não lidam muito bem com luz branca à noite. A gente nunca esteve tão alerta à noite porque tinha predador lá fora da caverna, a gente ficava sempre mais recluso. Então isso, você pega um organismo que se desenvolveu nesse ambiente, coloca ele viver num outro ambiente, você muda o ambiente, você muda a resposta, o que acontece é uma inundação de insônia. Obesidade. Lá no passado, quando a gente não tinha tantas calorias disponíveis, você ter um sistema relativamente pouco sensível a ficar saciado, provavelmente foi muito adaptativo. Porque você comia agora, daqui umas 5, 6 horas você sentia fome, saía caçar, saía buscar semente, você conseguia. Então aquele que teve um sistema que gerou saciedade por muito tempo, podia acabar morrendo por desnutrição e não ter perpetuado esses genes para frente por meio de seleção. Hoje, a gente tem um sistema que foi selecionado num ambiente com relativamente pouca caloria, um sistema que precisava gerar fome para gerar motivação para você buscar alimento, um sistema existente num lugar onde você consegue 700 calorias num pacotinho de M&M. Sem contar o tipo de alimentação que as pessoas têm hoje, Exato. que geralmente Que não comem existia, coisas né? que foram feitas para comer muito e a pessoa tenta comer pouco. A gente impossível. chama isso de incompatibilidade evolutiva. Você pega um organismo fisiológico que foi selecionado num lugar com poucos nutrientes e pouca caloria e coloca num lugar com muita disponibilidade calórica, qual que é o resultado? Uma inundação de obesidade. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é estresse crônico. O nosso sistema de estresse ele se desenvolveu para você lidar com um leão aqui, com uma cobra ali, para fugir de um predador aqui. Cessou o estresse, cessou o problema. Hoje a gente vive não num ficar estresse. estressado o dia Você não inteiro. tinha um né? leão todos os dias. Né? Exato. E aí quando você pega um organismo que foi selecionado num lugar para não ter picos de estresse sempre, bota viver numa sociedade extremamente complexa, extremamente geradora de estresse crônico, o que acontece? Uma inundação de depressão. É uma incompatibilidade evolutiva, nós não fomos criados para viver hoje em dia. É que se você Ansiedade, for eu não ver, sei. primeiro, é bom conceituar para as pessoas. Existem vários tipos de depressão. Sim. Tem ansiedade, transtorno né? depressivo maior, tem transtorno depressivo bipolar, transtorno de humor bipolar, que tem também o componente depressivo. São vários tipos. A ansiedade também tem vários tipos. Tem ansiedade social, ansiedade generalizada, transtorno do pânico. Eu não sei qual que foi se eles pegaram o guarda-chuva todo, mas talvez, Bruno, esse dado tenha relação com traços de depressão, talvez. Tem que ver a escala que eles usaram. O que a gente sabe hoje é que no mundo a prevalência média de depressão é em torno de 8 a 9%. 8 a 9% das pessoas? E o Brasil eu sei que é um pouquinho acima, mas não chega à metade. Eles fizeram uma conta aqui que no final isso custa 1 trilhão para a economia mundial. 1 trilhão de dólares. É gigantesco. É, extremamente Pela debilitante. falta né? de produtividade É. também, será? Provavelmente. Imagino Eu não sei o que é ter depressão. Ah, O pessoal já me perguntou no Instagram várias vezes, cara, você nunca teve depressão? Eu falo, eu já fiquei triste. Mas o que é, como você falou, né, quando começa a afetar a vida das pessoas? Você fica triste um dia, 2, não afeta tanto a vida. Tomou um pé na bunda, você fica triste um mês, beleza. Ó. Quando começa a sair de tristeza pra gerar um quadro que não é mais tristeza, é algo acontecendo realmente. O DSM Depressão. lá, eu não vou citar os critérios porque o pessoal vai se autodiagnosticar em casa, mas o DSM, você tem que ter um dos dois obrigatoriamente desses critérios que eu vou citar agora para ter depressão. Você tem que ter humor deprimido ou o que a gente chama de anedonia, que é perda da capacidade de sentir prazer com coisas que você gostava antes. Então você sempre curtiu vir gravar o podcast, você começa a não gostar mais. Porém, isto tem que acontecer, e essa é a parte que as pessoas ignoram quando vão tentar se autodiagnosticar. Isso tem que acontecer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo 2 semanas. E aí é uma coisa, de novo, né? Não, Não pode é ser pra uma coisa só, Não, né? é geral. Porque às vezes a pessoa tá com menos motivação pra uma Isso. coisa só, mas tem muita pra outras. E você tem que ter outras coisas também. Por exemplo, às vezes você perde ou ganha muito peso, tem que completar uns outros critérios ali. Uma depressão, uma tristeza muito profunda ou uma perda da capacidade de sentir prazer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo 2 semanas. Veja, lá no meu Instagram, né, eu tenho também um bordão que acompanha, que eu sempre repito, que eu falo que o segredo da vida é baixa expectativa e bom humor. E eu falo que o bom humor, ele é treinável, né? Assim como sorrir. De vez em quando eu faço tipo, galera, vamos dar uma risada aí, vamos assistir uns memes, vamos rir de propósito, né? Forçar o sorriso, de alguma forma exercitar esse músculo. Porque as pessoas, elas acabam entrando e parece que elas gostam desse sofrimento, elas gostam de estar daquele jeito, como se aquilo tornasse elas de alguma forma especial ou que pudesse justificar a incapacidade de fazer algo. Então elas querem se diagnosticar, como você mesmo disse, eu tenho depressão. E a pessoa nem fez o básico para não
ser ou não estar daquele estado. Então, eu sempre digo isso e eu continuo falando, eu dou risada aqui, eu levo a vida, de fato, de uma forma bem leve. Você também estar disposto a rir, estar disposto a fazer as coisas de forma mais leve mesmo. Também nunca tive nada parecido, Bruno, igual você, assim. Já tive dias muito tristes, mas daí, bom, faz parte da vida, né? Agora... Viver significa lutar, né? Assim, inclusive algumas vezes que eu fiquei muito mal, teve vezes que eu me perguntei, cara, será que na depressão é isso daqui todos os dias? Se for, é surreal, assim, porque você sente de fato, né, como costumam falar, um colete peso de chumbo, né? Você não... falta energia para qualquer coisa que exige esforço, né? Perfeito. E às vezes isso é causado por uma mudança química no cérebro mesmo, né? Seria falta de dopamina nesse caso? Pode ser também, né? E uma das coisas que pode causar, como o Wesley falou, que muitas pessoas não se dão conta, é o estresse crônico, o estresse e ansiedade crônico. Isso já está muito bem claro na literatura. Predispõe a pessoa a desenvolver depressão. Você começa a mudar um monte de coisa no corpo, quimicamente, afeta vários circuitos no cérebro. Você entra num quadro fisiológico, um estado fisiológico, que a pessoa acaba tendo esses sintomas, né? Não sente energia para fazer as coisas, humor, não tem motivação para buscar coisas que geralmente ela buscava, mesmo o que gerava prazer. E elas entram num quadro chamado de desamparo aprendido. Que é o quê? Quando você submete um organismo a um determinado contexto que pressiona ele, qualquer animal, incluindo nós, pressiona ele a ter que fugir daquele lugar, que é perigoso, está gerando algum tipo de dano para ele, normalmente o organismo dá um jeito de sair por um reflexo de luta ou fuga que envolve sistemas motivacionais. A paciente que começa a deprimir, ele entra num desamparo aprendido. Ele desiste. Fica assim, azar. Então tá devendo, o chefe já mandou intimação para voltar a trabalhar, ou não sei o que, ou a namorada ou o namorado pergunta o que tá acontecendo e o cara não reage, assim, ele não liga mais se o mundo tá impactando ele de forma negativa, ele desiste. É um desamparo aprendido. O Sêneca, já citei umas 4 vezes ele aqui, só não falei com o nome dele, mas ele tem um pensamento em um dos livros dele, eu não vou lembrar agora qual era, né, uma das cartas que ele escreveu lá atrás, onde ele dizia que as disposições internas se adaptam às externas. Então você falou isso de forçar um sorriso para se sentir um pouco mais feliz. Ele falava a mesma coisa há 2000 anos. Mas tem um livro que eu já li chamado Previsivelmente Racional. Muito bom esse livro. Do Dan Ariely, eu gosto bom. Bastante. E lá ele cita uma pesquisa que eles fizeram onde mandavam pessoas colocarem um lápis na boca para meio que forçar um sorriso, né? Com diferentes tipos de forçada, né? Isso. Um mais, um menos e um neutro. E aí eles davam um questionário para a pessoa responder e quem tava forçando o riso costumava ter respostas mais positivas no questionário simplesmente porque tava forçando aquilo. Olha que loucura. Eu acho que tem uns estudos que mostram isso, né? Que a contração muscular do sorriso estimula o que? A ocitocina? Estimula... Não me lembro agora. Existe um cara que até você talvez goste muito de ler mais sobre ele, que chama William James. É um cara que foi o pai da psicologia americana. Eu não conheço. Ele dizia assim, ele foi meio maluco pra época, mas como todo grande gênio, muitas vezes foi passado por maluco. Ele falava assim, pessoal, a partir de agora a gente vai inverter. Não é o cérebro que produz respostas, não é a emoção que acontece no cérebro que produz respostas fisiológicas, é o inverso. É respostas fisiológicas que produzem emoção no cérebro porque o seu cérebro está lendo o seu corpo a todo momento. Nossa, que legal. E depois se descobriu, por exemplo, pessoas que são paraplégicos, não conseguem movimentar membro, eles não conseguem expressar muito a emoção, eles ficam em embotamento emocional, porque é muito difícil você pensar alguém com raiva que não se contrai assim, não faça raiva. É difícil você imaginar alguém feliz que não fique feliz com o rosto. Então o que ele falava na época, né? Isso foi muito interessante, cara, porque hoje na clínica a gente usa preceitos do James, claro que com pesquisas atualizadas, como por exemplo técnicas de respiração para ansiedade. E o contrário. Você mudar a sua respiração. Calmar. A respiração tem que ser mais longa, né? Porque daí a pressão arterial diminui, a frequência cardíaca diminui, essas informações chegam no cérebro e fala, opa, cérebro, tá tudo certo. E você muda a sua fisiologia e o seu cérebro, ele tá lendo. A gente chama isso de interocepção. Você sabe o que tá acontecendo no seu organismo. Se tá meio mal da barriga, alguma coisa assim, isso modula suas emoções. Então essa pesquisa mostrou que se você forçar o sorriso, isso meio que gera em você um aumento de bem-estar, um aumento de, não sei se significativo ao ponto de melhorar um transtorno psiquiátrico, creio que não, mas gera uma melhora ali.